como se esse direito não tivesse existido. E uma coisa que eu acho que é só um exemplo que aqui de São Paulo que a gente vê bastante, e eu acho que aí na Bahia também acontece, é a trabalhadora doméstica, por exemplo, que dorme no emprego, mas que daí, teoricamente, a jornada acaba às 8 da noite, mas ficam batendo na porta dela, igual a Milka falou, a madrugada toda, quer dizer, ela está praticamente à disposição. Esse é o erro, né? A pessoa que está dormindo no lugar, ela deveria entrar no quarto dela a tal horário e só levantar na manhã seguinte, no horário já determinado, e começar a trabalhar. Mas aí fica, bate na porta, está à disposição, faz o leite para a criança às 3 da manhã. Quer dizer, isso também é hora extra, a pessoa está à disposição, né? Esse é um outro ponto, né? Sem falar que esse quartinho ainda é o quartinho dos fundos, ainda, né, é o quartinho de despejo que falou a Carolina Maria de Jesus, porque muitos desses quartos é o quarto que está lá as coisas que não se utiliza mais. Aí coloca aquela caminha, é, muitas vezes não tem janela, aquele quarto abafado. Então, a importância também da gente ter a nossa carga horária definida, porque aí a gente vai para a nossa casa, né? Hoje, muitas de nós temos a possibilidade também de ter a nossa casinha, muitas constituíram família. Eu sou também como a Milka, tenho uma filha que hoje tem 26 anos, eu tenho meu companheiro, então eu venho para casa, mas já tive essa época de dormir no trabalho e ficar a essa disposição mesmo, de qualquer hora estar ali para servir. De a ponto de ter uma criança que estava chorando a noite toda e a mãe dizer para mim: Olha, fica aí com ela, vai dormir no quarto dela para tomar conta dela, porque eu estou cansada. Sendo que no outro dia ela não ia sair de casa para trabalhar, porque o trabalho dela era em casa também, era para ser compartilhado comigo, mas ela aproveitava para fazer outras coisas, e enquanto isso eu estava lá cuidando da criança, e 6 horas da manhã eu tinha que estar com ela de pé para se alimentar ou para ir para a escola. Então, essas coisas todas, a gente sabe que para que elas tenham um fim, a gente precisa estar unidas, a gente precisa estar sindicalizada, a gente precisa estar afiliada ao nosso sindicato e atuante. Não é só filiar a contribuição mensal e dizer tchau, não. É a gente estar ali na luta mesmo, trabalhar, tensionar. Milka falou uma coisa que eu dizia também desde que começou a pandemia, que foi quando resolveram prestar atenção o quão é importante o trabalho doméstico. Porque quando a gente falta, tudo vira de perna para o ar. E eu também defendo essa ideia de que, em plena segunda-feira, a gente deveria parar. Porque se a gente parasse, a nossa categoria toda parasse, o mundo ia parar junto. Com toda certeza. Imagina, deu o horário de chegar. O meu horário de chegar no trabalho é 8 da manhã. Rosângela não chega às 8 da manhã. Eu queria ver alguém sair, a pessoa para quem eu trabalho, trabalha em hospital. Ele não ia sair, até porque ele tem 3 cães, e para ele sair, os cães têm que estar alimentados. Quem alimenta os cães sou eu. Então, não chegava para alimentar os cães, para os filhos dele irem para a faculdade, para a pessoa também, a pessoa que eu trabalho, ir para o escritório, e aí outras e outras e outras não fossem. Eu queria ver como é que ia ser. Aí sim iam valorizar o nosso trabalho. Então, enquanto eles não nos valorizam, nós vamos nos valorizando, vamos fiscalizando, vamos tensionando, porque uma hora isso aí vai dar mais certo do que o que já vem dando. Muito obrigada. E eu acho que um ponto importante que tanto a Rosângela quanto a amiga falou é que depende da luta, né? Quer dizer, nada veio de graça, né? Às vezes a gente, nesses momentos de eleição também, a gente, obviamente, é muito mais próximo dos governos petistas, né? Porque foram os momentos onde teve um acréscimo muito grande da lei, seja da lei em 2015, né? Por exemplo, das domésticas e tal, mas não foi um presente, né? Não foi olha, foi um presente para vocês de graça. Não, é como a própria amiga falou, quer dizer, a gente está falando de desde 1930, com a Laudelina lutando por algo que tem em 72 teve na década de 70 um avanço, na Constituição tem um pouco de avanço, obviamente nos governos petistas avanços muito maiores, mas ainda precisa avançar muito, né? Como o que a Rosângela falou, a questão do próprio seguro-desemprego, né? Que a trabalhadora doméstica só tem direito a 3 parcelas do valor do salário mínimo, não importa qual é o valor do salário dela. Se for uma governanta que ganha 15 mil por mês,
se ela for demitida, ela vai ganhar 3 parcelas de 1.212. Então, quer dizer, onde é que está a paridade, né, dos trabalhos? Bem, a gente está se encaminhando para o final da nossa conversa e, como sempre, eu gostaria de agradecer imensamente a presença aqui das nossas convidadas, a Milka e a Rosângela. E, como sempre, eu queria passar a palavra para vocês para uma mensagem final para os nossos ouvintes. Começando, então, primeiro pela Milka e depois para a Rosângela. Por favor, Milka. Ó, pena que o tempo é curtinho, né? Porque é muita coisa. São mais de 80 anos de organização, de luta e resistência. A gente viu também que na PEC das trabalhadoras domésticas, né? A gente teve avanços, né? Foi muito doloroso para nós, enquanto trabalhadoras domésticas, porque é o nosso sonho, né? Que um dia as nossas trabalhadoras domésticas seja reconhecida, assim como qualquer outro trabalhador, né? E é importante que as trabalhadoras domésticas procurem seu sindicato. A gente aqui em Salvador teve aquele caso da Rayana, né, da empregadora que contratou a trabalhadora através de um aplicativo, e essa trabalhadora foi explorada, foi escravizada dentro da casa da patroa, apanhou, chegou ao ponto dela se jogar do apartamento embaixo. Então, são muitos pontos, Caetano, que a gente precisa, em outro momento, estar trazendo para conscientizar, né? A gente, quando vai trabalhar na casa desse povo, eles têm todo um processo que pede tudo que a trabalhadora doméstica possa provar que é direita, né? Que não tem, pede atestado criminais, pede seu documento, endereço, ou seja, o empregador sabe da nossa vida toda, mas nós corremos um risco muito grande porque nós não sabemos quem é que a gente vai prestar o serviço, né? É um outro ponto também que a gente precisa estar conscientizando. Antes de acertar o trabalho, eu vou lá no meu sindicato, eu vou procurar saber o que é que eu tenho direito, qual é a forma que eu posso acertar esse trabalho. A gente sabe que as trabalhadoras domésticas são contratadas para cuidar da criança ou do idoso e acaba fazendo o serviço todo da casa pelo mesmo salário, né? São coisas assim absurdas que ainda em pleno século XXI, com tanto avanço que nós tivemos aí no governo de Lula e de Dilma, né? E a questão da lei complementar 150, onde essa lei era para igualar os direitos da nossa categoria com as outras categorias, não foi como a gente esperava, né? Porque teve todo esse processo, a gente conseguiu aí avançar na questão do adicional noturno, hora extra, salário família, carga horária definida em 48 horas, né? As horas extras se passasse a carga horária, o horário de descanso, a gente come com o prato na mão, né? Se a lei está dizendo que eu tenho 1 hora para o meu almoço e o descanso, né? Aquelas trabalhadoras que cuidam da criança, essas então, e as babás e as cuidadoras estão sofrendo absurdo, porque quando dá o horário do almoço, elas não têm como, porque a criança você tem que estar atento, o empregador senta na mesa, almoça, depois tira lá seu sono, descansa, e a gente não, é o tempo todo passando por cima da lei. Então, a gente precisa conscientizar você, trabalhadora doméstica, da importância da sua mão de obra, né? Da importância de você procurar o sindicato, porque o sindicato somos nós. Se nós não procurar o sindicato e para a base, para poder a gente lutar junto, os empregadores nunca vão nos respeitar. A gente viu que agora, dentro da PEC das domésticas também, houve a questão que foi das diaristas. Nunca existiu diarista, né? A gente chegava lá criança e saía idosa, isso quando saía. E hoje, com a PEC das domésticas, porque quem faz as leis são os 3 poderes, né? Que fazem as leis através dos nossos projetos, que chega até esses 3 poderes, aonde eles inventaram, deixou aquela janelinha aberta lá para poder eles escapar do direito trabalhista. Aí vem com a ideia de diarista, né? Tira essa trabalhadora de mensalista,
com a proposta que ela vai ganhar mais, e eu estou com 53 anos, eu nunca vi uma trabalhadora doméstica ficar rica, virar dona do seu próprio negócio. A gente envelhece na casa desse povo que o INSS, quando a gente vai procurar saber como é que está lá o seguro-desemprego, o FGTS agora de 2015 para cá, ainda continua na mesma situação de antes. Porque assina a carteira, mas não cumpre com seus compromissos. E aí, quando essa trabalhadora, como a gente viu agora na pandemia, os órfãos, filhos das nossas companheiras que morreram pela Covid, como é que o sindicato e a federação vai entrar na justiça se essa trabalhadora passou anos dentro dessa casa e não contribuiu, nem o empregador contribuiu, nem ela, para hoje ela deixar essa criança ou esse jovem, né, que são os filhos das trabalhadoras domésticas que ficou órfão, sem a garantia da Previdência Social. A gente também está aqui tentando ver, enquanto federação, enquanto sindicato, que um desses direitos é os empregadores ter a consciência de assinar a carteira e cumprir com suas obrigações, né? Então, eu te agradeço de coração, Diana, né, que foi a nossa porta-voz, a nossa grande Diana, que também está enfrentando aí, né, lá em São Paulo, junto com a Silvia e as outras companheiras, o trabalho de imigrantes, né, que faz um trabalho maravilhoso lá em São Paulo, é um dos sindicatos fortes nessa questão. Aqui na Bahia, a gente ainda não recebeu nenhum migrante, né? Mas a gente também já está aqui pensando nessa possibilidade, porque a guerra está comendo do outro lado do mundo, e a gente sabe que a qualquer momento a gente vai também estar com essa demanda. Mas, por enquanto, é agradecer, né? Precisando, é só chamar, que estamos aqui para poder contribuir, né, com todos vocês aí. Gratidão. E seguimos aí dia 13 ou dia 30, né? Vamos dar a resposta na urna. Vamos ter consciência da importância que o nosso país está passando, né? Com esse desgoverno, com esse suicídio, com esse genocida, assassino, que está acabando com o nosso povo. E vamos votar no nosso negão Lula, né? Jerônimo aqui na Bahia, para a gente seguir nossa luta firme e forte na nossa luta aí da classe trabalhadora, que somos nós que enriquecemos esse povo, e a gente precisa tomar a posse do que é nosso. Desistir jamais da luta. Seguimos juntos e juntas. Obrigado, Nilka. Obrigado mesmo. Ótimas palavras. Rosa, por favor, uma mensagem final. Então, gente, antes de mais nada, né, desejar uma boa noite a todos e todas que nos escutaram, que vão nos escutar até aqui, né? Pode ser também um bom dia ou boa tarde, a depender da hora que vão ver, né, depois. Então, é isso, eu faço minhas as palavras da Milka, ela chama atenção para vários pontos, e eu quero reiterar a necessidade mesmo de nós, enquanto trabalhadoras domésticas, fazer a nossa filiação, nos unir ao sindicato. Não acredite quando o seu patrão ou patroa virar para você e dizer o sindicato não presta, só quer roubar o seu dinheiro, porque, infelizmente, a gente ouve muito isso. O próprio Francisco, nosso companheiro lá do sindicato, nos contou certa feita que o patrão dele chegou junto dele e disse: o que eu faço com a carta do meu sindicato? Eu rasgo. E depois de um tempo ele soube que o patrão dele estava lá numa reunião do sindicato. Mas por que dizem isso para nós? Para que nós não lutemos pelo nosso direito. Porque se a gente não estiver ligado ao sindicato, a gente não vai saber de muitas dessas coisas que a Milka falou aí. A gente vai acreditar mesmo que a gente tem que trabalhar e não precisa receber o salário mínimo, que a gente pode trabalhar horas e horas sem está tendo nosso pagamento correto, a gente vai acreditar que por conta da pandemia a gente não deveria ir para casa, porque nós iríamos infectar o nosso patrão, a nossa patroa, quando na verdade a gente viu que foi bem ao contrário. Foi a primeira trabalhadora doméstica que morreu de Covid e pegou de uma patroa que estava viajando, estava fora do Brasil e passou. Foi a Mirtes que perdeu o filho dela por ter um decreto na cidade dela dizendo que não era para trabalhar. O prefeito de lá revogou o decreto, a Mirtes foi trabalhar
e levou o filhinho dela, Miguel, e hoje ela está sem o filho, lutando na justiça para que a patroa dela, tal da Sari Corte, responda pelo crime. E que foi, a princípio disseram que ela tinha sido condenada, mas ela nunca recebeu a intimação, nunca recebeu a carta, né, que dizia que ela tinha sido condenada, ela nunca compareceu e até hoje ela não está presa. E quem sofre a amargura de ter perdido o filho é a Mirtz. E por que isso aconteceu? Porque Mirtz é uma mulher negra, Mirtz é trabalhadora doméstica e o filho de Mirtz é um filho de uma empregada doméstica. Porque se a história fosse diferente, se fosse o filho da patroa, se fosse a Mirtz, que tivesse, por qualquer coisa, mesmo trabalhando, e tivesse acontecido um acidente com o filho da patroa, a Mirtz estava presa. E no caso de Miguel, não foi um acidente, foi um assassinato, porque Miguel foi deixado dentro do elevador à própria sorte. Então, eu não vou continuar, né, aqui na nossa conversa, porque infelizmente acabou, passa tão rápido, mas eu quero reiterar, companheiras, bora lá nos unir aos nossos sindicatos, chega lá na sede do Sindoméstico Bahia, você pode botar no Google que vai aparecer o endereço, tudo direitinho. Nós estamos lá no segundo domingo do mês para a reunião de sócios e não sócias, todo segundo domingo do mês, como a Creuza começou lá, indo para as reuniões, ela está lá e o sindicato está de portas abertas, de segunda a sexta, em horário comercial, até para atender as trabalhadoras domésticas que estejam em qualquer seja a situação em seu trabalho. Aquelas que queiram tirar dúvida também, serão muito bem recebidas, serão muito bem acolhidas, e é a mensagem que eu quero passar para todas e todos vocês aqui da minha Bahia, da minha querida Salvador. Muito obrigada, Cailton Venerando, pelo convite, obrigada, Milka, e tenhamos todos e todas uma excelente noite. Gratidão. Muito obrigado, eu gostaria de agradecer novamente pelo ótimo programa, pelas ótimas falas, e agradecer também aos nossos ouvintes que nos acompanham nesse programa e convidá-los a assistir o programa da próxima semana. Até mais a todos, tchau.